Boa tarde, Ponte. Parabéns, 11 anos. Feliz de estar aqui com vocês demais. E eu amo essa igreja, amo muita gente daqui, especialmente esses pastores queridos. E quando o Digo me ligou, há um tempo desse atrás, perguntando se eu podia estar aqui pregando, eu disse, claro que eu viria, seria um privilégio. E semana passada eu lancei um livro sobre unidade da igreja. E aí o pessoal da editora e meus amigos disseram, pô, tu vai na Ponte, na sai da Ponte, 10 dias depois de tu lançar teu livro, prega sobre unidade. E aí eu disse, está certo, vamos embora. Mas aí Deus me deu uma outra palavra, não vou pregar sobre unidade. Mas aí quando eu pensei que não ia pregar sobre unidade, eu disse, vou mandar fazer essa camisa, que essa camisa é a camisa da unidade, né? Tem ponte, tem reconciliação, tem a cruz, que é a identidade visual aqui da Ponte e também da nossa. Aliás, a identidade visual da nossa igreja, essa metade de cruz que tem aqui, não sei que lado é, foi feita por gente aqui da Ponte, por Samuca também. Então, a nossa unidade, como disse Digo, é muito maior. Nas alegrias, como a gente está celebrando aqui, no aniversário da Ponte, uma vez, Gui também foi pregar lá. E no dias difíceis também a gente chora junto, uma amizade boa, unidade boa, é assim, amém? Mas vamos à palavra. Nós vamos ler alguns trechos de Mateus capítulo 9. Eu estou imaginando que vão colocar aqui, então eu vou preferir ler a versão que vai vir para cá, que eu não sei qual é a versão que tem. Vai entrar aí? Vai, né? Pois, já entrou. Mateus 9. Fique com a sua Bíblia aberta ou com o seu celular aberto, porque a gente não vai ler direto um texto. A gente vai ler versículos salteados de Mateus 9. Vai ler 1, 2, pula para o 9. Depois a gente vai pular de novo. Mas vamos seguir com essa leitura aqui, em nome de Jesus. Vamos lá. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Versículo 9, agora. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Agora vamos pular para o 19. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, alguma coisa. Voltando-se, Jesus viu e disse, ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Amém? Que coisa boa. Mateus capítulo 9, vocês viram, tem muito mais coisa boa. É um capítulo extraordinário, capítulo cheio de milagres e cheio de outros acontecimentos. E eu quero me concentrar agora nessa mensagem em duas histórias que a gente leu aqui agora. A história do paralítico e a história da mulher com fluxo de sangue. Essas são histórias importantes na Bíblia, tanto é que elas estão nos 3 evangelhos sinóticos. Você vai encontrar ela em Marcos, você vai encontrar essas duas histórias também em Lucas. A história do paralítico está em Marcos capítulo 2, Lucas capítulo 5 e aqui em Mateus capítulo 9. E eu já preguei muitas vezes sobre essa história, e eu creio que aqui na Ponte já tenha se pregado muitas vezes sobre ela também. Sendo que eu escolho, quando vou pregar sobre a cura do paralítico, eu normalmente escolho o texto de Lucas ou o texto de Marcos, porque eles dão mais detalhes do que Mateus capítulo 9 está contando. Por exemplo, nesse texto que a gente leu não conta, mas nos outros evangelhos conta que esses amigos que trouxeram o paralítico vieram por cima do telhado, abriram um buraco no meio da casa onde Jesus estava. Tem muito mais detalhes na narrativa da conversa de Jesus com os fariseus. Então, eu nunca tinha pregado nesse texto a partir de Mateus 9. E eu já quando preguei várias coisas. Por exemplo, eu preguei sobre amizade. Eu me lembro que uma vez eu disse assim, tenha amigos que levem você para perto de Jesus. Preguei sobre evangelismo, uma forma de evangelismo, levar pessoas para Jesus curar essas pessoas. Os textos falam também que Jesus, antes de curar o paralítico, perdoa os pecados dele. Eu me lembro do último sermão que eu preguei sobre esse texto. Foi um sermão que eu pregava assim. Eu dizia, Deus pode curar você, Deus pode abençoar você. Mas antes Ele quer perdoar você, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foram sermões que eu preguei nesse texto. Mas hoje eu não quero pregar sobre isso. Eu quero pregar sobre um detalhe que não tem em Marcos, não tem em Lucas. Eu só encontrei em Mateus capítulo 9. Amém? Mas vamos pular, vamos para a segunda história. A segunda história é a mulher do fluxo de sangue, também vocês conhecem, é o mesmo enredo. Ela está também em Marcos capítulo 5, ela está em Lucas capítulo 8, também com muito mais detalhes.
E eu me lembro que quando preguei sobre essa história, eu preguei sobre o fato dela ter sido corajosa, porque uma mulher que estava com fluxo na época dela, não era permitido tocar nas pessoas, já deixava as pessoas impuras, e ela teve que ser muito corajosa. Preguei sobre o desespero, porque ela já tinha gastado tudo o que ela tinha entre os médicos. Preguei sobre Jesus ter ficado impressionado, de mim saiu o poder. Preguei várias vezes, mas hoje não é sobre isso. Hoje eu quero pregar sobre um detalhe que eu só encontrei em Mateus capítulo 9 dessa história. E o detalhe que eu encontrei na primeira história do paralítico e nessa segunda história da mulher do fluxo de sangue estão nos versículos 22 e 2. Se você olhar o versículo 2 e o versículo 22, você vai ver uma coisa em comum. Em ambas as histórias, Jesus curou, mas Jesus disse uma frase que na tradução que a gente leu aqui foi: tende bom ânimo. Se você for ler numa outra tradução, na revista corrigida, talvez você vá ler: coragem, a tua fé te salvou. Coragem, tende bom ânimo. Isso são palavras de Jesus, tanto para o paralítico, como para a mulher do fluxo de sangue, do jeito que Mateus registrou. E eu quero falar para vocês sobre isso hoje, sobre coragem e sobre ânimo. E eu sei por que isso me chamou a atenção. Eu estava no meu dia de descanso. Eu tenho costumado fazer isso por obrigação, porque eu gosto de trabalhar muito, eu sou hiperativo. Aí os meus pastores estão me obrigando a descansar mesmo, um dia por semana. Eu estou fazendo isso obrigatoriamente. Aí eu vou descansar. E aí eu vou ter meu tempo com Deus. E aí eu estava lá, no meu descanso, fui ler a Bíblia. E aí, de carreirinha, eu leio de carreirinha, né? Então eu estava em Mateus capítulo 9, e aí cheguei no paralítico e na minha Bíblia assim, coragem. Aí eu segui o capítulo, aí chega na mulher do fluxo de sangue, coragem. Aí eu achei, poxa, no mesmo capítulo, Mateus registra essas palavras. Aí peguei a outra versão, tinha tende bom ânimo, tende bom ânimo. Por que que isso me chamou a atenção? Porque eu acredito que boa parte do que eu faço na vida, imagino que digo, Bruninho, a mesma coisa, os pastores, é encorajar a gente e animar pessoas. A gente é uma geração que está precisando disso o tempo todo. Às vezes a gente tem fé, mas não tem coragem. E às vezes a gente tem coragem, mas não tem fé. E a gente tem duas histórias agora de fé e que Jesus estava também encorajando. Eu sou uma pessoa de fé, sempre fui, desde criança. Mas muitas vezes me falta coragem. Tem gente que vocês não me conhecem, não sabem disso, fica imaginando que o cara que está aqui pregando não é, mas eu posso ser muito frouxo, viu? Acredite. Coragem não é. Estava pregando na minha igreja hoje de manhã e eu disse, olha, o meu testemunho é a coisa mais monótona do mundo. Ainda bem que quando o Digo me chamou, ele não disse assim, vai lá dar testemunho. Ele disse, vai lá dar uma palavra. Porque se eu for dar meu testemunho aqui, eu nunca traí minha mulher, nunca me droguei na vida, não sou alcoólatra. Rapaz, meu testemunho eu não sou nada. Então, não é... Tu quer que eu aperte aqui? Melhorou? Tu quer que eu faça o quê? Eu estou te seguindo aqui. Ele mandou eu apertar alguma coisa aqui. Tu vai me dizendo que eu te digo. Eu sei que eu não sou nada. Aí eu pensei, quando eu estava pensando nisso, não, eu digo, eu sou. Eu sou ex-frouxo. Às vezes ainda frouxo um pouquinho, mas, porque é uma recaída que o cara tem, né? Mas eu sou ex-medroso, eu era muito medroso. Eu, quando era novo, eu tenho um irmão mais velho que fazia bullying comigo. Ele me botava para ver filme de terror quando a mamãe ia embora e ficava me dando susto. Então, assim, eu sou um cara que posso ser muito medroso. E quando eu leio na Bíblia coragem, isso toca em mim. E eu sei que tem muita gente aqui que tem medo. Quando eu estou e quando você está consciente de Deus, escondido em Jesus, confiando no seu amor, em comunhão com o Espírito Santo, o medo vai embora. Não é à toa que uma das músicas que a Ponte mais gosta, e eu também gosto, conheci essa música aqui na Ponte há muitos anos atrás, é aquela que a gente diz, ouça a voz do alto a me dizer, ser valente. Essa música me pegou desde o primeiro dia que eu ouvi aqui na Ponte, porque isso é algo que é fácil eu ouvir Deus querer falar comigo, ser valente. Para quem é frouxo, a gente ouve o tempo de Deus dizendo para a gente. E eu hoje vim trazer uma palavra para você ouvir também, Deus dizendo para você ser valente. Amém? Agora, tem gente que é corajoso, não é feito eu. Eu tenho fé, às vezes falta coragem. Tem gente que tem coragem, de mamãe onça, mas às vezes falta fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, você está no lugar certo. Eu creio que Deus hoje tem uma porção de fé para você, tem uma porção de coragem para você. Amém?
A gente encoraja você está aqui para ser encorajado, receber ânimo, porque nós vivemos numa sociedade cheia de medo. Não conheço vocês, nem preciso ser profeta para dizer que vocês sofrem com medo. Eu tinha medo de monstro, mas não é desse medo que eu quero nos livrar nessa tarde. Às vezes, por mais que a gente seja cristão, a gente tem medo da morte. Eu pego gente lá na igreja que morre de medo de morrer, e eu digo, mas como se para a gente o morrer é lucro? O viver é Cristo, o morrer é lucro. A gente vai, no dia que morrer, a gente vai ter vida eterna, num lugar onde não tem câncer, num lugar onde não tem dor, num lugar onde não tem sofrimento, e ainda assim muitos têm medo de morrer. Mas esqueça quem tem medo de morrer. Às vezes a gente tem medo de sofrer, mesmo a gente sabendo que vai sofrer. No mundo a gente vai ter aflições, foi Jesus que disse. E tem gente que fica paralisado, não vive a vida abundante que Jesus tem para a gente, porque tem medo de sofrer, medo de perder. Tem gente que tem dinheiro e não consegue curtir o dinheiro que tem, porque tem medo de perder o dinheiro. Tem gente que tem saúde, mas não consegue viver a saúde que tem, porque tem medo de ficar doente. Tem gente que tem tudo, mas não consegue viver com nada, porque tem medo de perder o que tem. E aí vem Deus dizer para a gente que a gente deve ter coragem para viver. Foi o que Jesus disse para aquela mulher, foi o que Jesus disse para aquele paralítico, coragem. Você pode estar passando por uma crise financeira, uma crise no seu casamento, e eu creio que Deus pode fazer um milagre. Deus fez esse milagre de cura nessas duas histórias que a gente contou. Mas em ambas as histórias, Jesus também disse, coragem, tenha de bom ânimo. O que eu quero dizer é que você está aqui e você está orando para que Deus faça um milagre na sua vida, seja qual for a área, ou na sua família, glória a Deus. O Deus que nós cremos nessa igreja, nós cremos que Deus pode todas as coisas. Deus pode fazer mais do que você pede ou pensa. Mas mesmo Deus fazendo, Ele vai chegar para você em algum momento e vai dizer, mas tenha coragem, tenha bom ânimo. É o que eu faço todo dia, animar quem está triste. Será que nessa igreja tem gente triste, desanimado, depressivo? Você veio aqui para ouvir Jesus dizendo para você, tenha bom ânimo. Eu estava me lembrando que eu tive o privilégio, uma vez, de levar um grupo para o Egito, e a gente foi para o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. E disseram que a gente podia subir o Sinai. E a gente se preparou fisicamente, porque é 8 horas de subida, caminhando, de madrugada, no frio, para voltar no calor do deserto. Não é um negócio fácil de fazer, não, é perrengue. Pode não aparentar com esse meu corpinho rechonchudo, mas eu aguentei. E eu estava no grupo, eu era o pastor do grupo, então eu disse, vocês vão na frente, eu sou o último do grupo, para poder não deixar ficar ninguém para trás. Qual foi meu papel naquele dia, lá no Sinai? Enquanto mais de 30 pessoas que estavam comigo subiam, alguns cansavam, alguns tinham síndrome de pânico, medo, porque você está andando de noite, no frio, sem ver 1 metro na sua frente, de lanterna, porque você tem que passar 8 horas andando. Se você for andar no dia do deserto, no sol, você não faz. Você anda de noite para perder o sol. Então são 8 horas de noite. Então teve gente que teve crise de pânico, tem gente que travou, teve gente que fez tudo. Qual era o meu papel sendo o último? Animar o povo. Eu estava ali atrás e eu dizia, você vai subir. Eu estou aqui e não vou deixar você sozinho. Nem que eu fique aqui até o outro dia, 48 horas com você, mas você vai subir comigo. Aí as pessoas estavam cansadas, eu descansava com elas. Quem precisava de água, eu dava água. Quem precisava de passar meia hora, vou dizer uma expressão que não devia dizer no sermão, ainda mais numa igreja que não é minha, mas vomitando mesmo, de cansaço e de nervosismo. E eu dizia, está aqui junto de mim, eu seguro seu cabelo, fique tranquila. Mas a gente só sai daqui quando você subir. Imagina que eu vim para cá, para a ponte agora de tarde, para fazer isso com você. Animar você. Dizer as palavras que Jesus disse no evangelho que a gente acolheu hoje. Tenha bom ânimo. Tenha coragem. Vai dar certo. Deus está com você. Eu dizia para o meu povo no Sinai, vai dar certo, eu estou com você. Eu, Ivan, não vou lhe abandonar. Você não vai ficar sozinho no deserto. Vocês hoje têm o privilégio de ouvir, não que eu vou estar com você, ou que Bruninho ou Digo vão estar com você. Eu vim proclamar a palavra que Jesus disse de tenha bom ânimo, tenha coragem, Cristo vai estar com você. E Ele pode fazer tudo o que você quer e muito mais. Mas Ele quer que você faça isso animado, encorajado. Amém? Glória a Deus por isso. Eu estou convencido de que um grande problema
da espiritualidade cristã. Eu ia dizer no mundo, mas não tenho direito, não tenho nem lugar de fala. Mas vou falar de Recife, vou falar das minhas comunidades, das igrejas que eu supervisiono, da Ponte, das igrejas que eu conheço. Quais são os problemas que eu vejo muito grandes nas nossas igrejas? A falta de ação. Eu vejo que a gente pensa muito. Eu vou falar uma heresia agora, depois digo conserta. Eu acho que até a gente ora demais. Como é que um pastor está dizendo que a gente ora demais? Meu Deus, não, tem que orar mesmo. Mas às vezes a gente pensa muito, ora muito, planeja muito, espera muito, mas faz pouco. Você não foi chamado, e Bruninho disse isso quando começou o culto hoje, você não foi chamado para sentar no banco dessa igreja e só esperar passivamente ou assistir o culto. Ele disse assim, quando começou o culto, quem estava aqui no começo, viu o Bruninho dizendo assim, nós estamos aqui para cultuar, nós estamos aqui para prestar culto. Você veio para cá para ter uma atitude ativa com o Senhor. O problema da espiritualidade que eu vejo hoje é que a gente tem muita gente enchendo as igrejas, essa igreja está cheia e está ficando cada vez mais cheia, a minha também e outras igrejas também, e o IBGE está dizendo, eu me lembro de um sermão que tu pregou, que mandaram para mim assistir, dizendo isso, que o sermão de Diego dizia que as igrejas estão crescendo e cresce o número de igrejas, mas a gente está criando gente que não é ovelha, que é consumidor, não é? Então o povo fica passivo, ouvindo, esperando uma mágica, esperando que Deus faça os milagres que Deus pode fazer. Mas note nesses dois textos que nós lemos hoje, que Deus fez os milagres, mas Deus disse o quê? Tenha bom ânimo, tenha coragem. Jesus viu a fé daqueles amigos que traziam paralítico, vendo-lhes a fé, disse, tenha coragem. Jesus viu a fé daquela mulher que correu risco e disse, filha, a tua fé te curou, coragem, tenha bom ânimo. Vocês precisam fazer alguma coisa. Eu estou cheio de história para contar aqui, mas não vou contar essas histórias não. Essa eu contei na minha igreja, não vou contar essas histórias. Mas histórias de pessoas, dessa semana na minha igreja, que me procuraram com a fé no lugar certo, com o conhecimento no lugar certo. Sabiam do quem Jesus é, do que Ele pode fazer. Mas gente que está passiva, gente que não tomou uma atitude de fé. Gente que está sentado, transferindo para os pastores, para o líder de GR, para o voluntário daqui da igreja, transfere para eles a responsabilidade de gerar uma espiritualidade, enquanto você fica muitas vezes só esperando. E Jesus vem para dizer, não, tenha coragem, faça alguma coisa. E eu sei, eu sou pastor, mas não sou um alienado não. O povo pensa que a gente é alienado. Eu sei que não é fácil sair, tomar uma atitude. Você pode dizer, pastor, é muito difícil eu fazer algo. Eu estava doido para não contar, mas vou contar a história. Eu fiz de tudo para não contar, mas tem que contar para poder fazer sentido o que eu quero dizer aqui. Sábado passado, eu tive um café da manhã com as mulheres da igreja, chama Café com Elas. Tem 3 ou 4 vezes no ano, e de vez em quando eu vou lá e faço um pergunta ao pastor. É um imprensado que fazem comigo, viu? Porque eu tinha mais de 400 mulheres, eu de cara com elas, e elas podendo perguntar sobre o que quiser, e eu podia responder. E as perguntas são anônimas. E eu criei uma empatia com uma pessoa, uma mulher que eu não sei quem é, porque era anônima, e ela fez uma pergunta numa caixinha de Instagram. Essa pergunta chegou para mim na sexta, e no sábado já era o dia. Ela estava lá, eu não sabia quem ela era, e ela disse assim, desse jeito, não estou exagerando. Eu sou dessa igreja há 15 anos, falando da minha igreja. Eu conheço o Evangelho, eu conheço a palavra. Eu sei o que Deus quer para a minha vida. Mas eu não consigo largar o fato de ser amante de um homem casado. Me ajuda, eu não sei o que fazer. Aí eu pego uma pergunta daquela, me desespero por dentro. Não adianta eu dizer para ela que é pecado o que ela está vivendo, porque ela já sabe. Não adianta eu dizer para ela que Jesus quer uma outra vida para ela, porque ela já sabe. Ela foi além. Na pergunta que ela fez, ela escreveu um tratado antes de perguntar. Ela disse, eu sei que esse homem não é um presente de Deus para mim, porque tem uma mulher meio iludida, né? Ela disse, eu sei que esse homem não é um presente. Então, não tinha o que eu dizer para ela, porque ela já sabia. E eu não sabia quem era ela. Eu tinha vontade de olhar para ela e dizer assim, filha, tu tens fé em Deus, tu estás nessa comunidade há 15 anos, tu já sabe de todas as coisas. O que é que falta? Deixa eu dizer o que Jesus está dizendo para você. Coragem para tomar uma decisão. Bom ânimo. Faz alguma coisa. Age.
Não fique esperando que venha uma mágica e o pastor suba no púlpito. E olha que eu sei fazer isso, que eu sou meio bandido também. Se eu quiser, eu posso manipular você e começar a falar mais alto e começar a fazer assim, respirar, feito aquele pregador e mandar um rá daqui, vá, seja curada. E você está esperando que eu dê esse poder que vem daqui para aí para você fazer. Não vai acontecer. O que vai acontecer é a palavra de Deus proclamada daqui. É Jesus dizendo: filha, coragem. Toma posse dessa palavra que diz coragem para tomar uma decisão. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É difícil, não é? Eu sei que é difícil. Meu coração está cheio de empatia por ela. Mas é o que a palavra de Deus diz. E nesse texto, Mateus capítulo 9, é muito bacana, porque ele, no meio dessas histórias de fé que a gente contou, ele escreve como ele foi chamado, Mateus, o chamado dele. Aí ele não dá muitos detalhes, ele foi meio humilde nessa hora. Mas nós lemos o versículo 9, que eu vou ler de novo, na minha versão aqui. Ele está contando histórias de fé e de milagre, de coragem, de bom ânimo. E no meio dessas histórias ele diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. E disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Fim da história. É como ele se apresenta. Esse cara, Mateus, é ele que está escrevendo sobre ele mesmo. Ele está dizendo como foi o chamado dele. E ele registra assim: eu estava ali no meu lugar de pecado, porque ele extorquia as pessoas. O publicano era um páreo da sociedade. Todos vocês devem saber disso. Ele estava naquele lugar, ninguém valorizava ele, os judeus não valorizavam ele. Chega um rabi judeu, ele já devia saber quem era Jesus, todo mundo sabia quem era Jesus. Jesus chama ele. Ele não planejou, ele não passou 3 dias de vigília orando, ele não fez nada, ele simplesmente agiu. Ele simplesmente teve coragem, largou e foi. Essa é a história dele. Essa é a história dos amigos do paralítico com o paralítico. Essa é a história da mulher que foi atrás de Jesus, mesmo sem poder. Gente que não só espera, mas age. Não só ouve a palavra, mas pratica a palavra. Esse é o chamado para mim e para você aqui. Amém? Uma espiritualidade que não é passiva, mas que assume as responsabilidades por aquilo que precisa fazer. Tem uma história, que eu não vou contá-la durante muito tempo, mas vocês conhecem a história da águia. A águia, quando está com seus filhinhos, ela leva o ninho para o cume do monte, né? E quem entende eu não sei nem como é o nome dessa ciência, né? Que trata de zoologia, sei lá. O povo diz que ela leva para o cume do monte, normalmente no abismo alto, e ela mesma joga os filhinhos dela para fora, para poder as pequenas águias baterem as asas e voar. A águia mãe, ela está ensinando os seus filhos a agir. Tem muita águia mãe aqui que fica super protegendo os filhos, não ensina os filhos a ter coragem, não ensina os filhos a ter bom ânimo. E aí eles ficam ali naquele ninho o tempo todo e não crescem. Mas a águia bota ele para fora e ele tem que voar do precipício, porque a emoção de voar começa com o medo de cair. E aí as asas vêm e eles se desenvolvem. A águia está ensinando a gente a agir. Deus quer nos ajudar a agir. E a gente aprende fazendo, tomando iniciativas. Amém? Eu quero contar 2 histórias que vieram para mim agora, faltando 5 minutos antes de eu pregar. Eu me desesperei e pedi para a moça arrumar uma caneta para mim, para eu anotar, para não esquecer. Eu não quero constranger você não, por favor, mas como é seu nome? Como? Tatiana. Tatiana tem um negócio lindo. Eu estava sentado na frente dela e ela tem uma tatuagem, que é uma tatuagem que minha mãe gosta muito. Minha mãe bordou o que ela tatuou e me deu de presente. Na minha sala, lá na Recon, tem isso que ela tem tatuado. Tem no braço dela, eu até escrevi, mas é assim, no braço de Tatiana. Todo mundo vai querer ver teu braço, Tatiana. No braço de Tatiana, mas vocês sabem, porque isso está em todo canto. Eu vi isso em vários lugares já. É um negocinho dizendo assim: entrego, confio, aceito e agradeço. Quem já ouviu isso? Quem já viu isso? Esse é um negócio meio conhecido, né? Ela tem ali. Aí eu estava aqui, a gente cantando, eu olhei para o braço dela e disse: é isso. Mas tem algo mais. Vamos fazer um aditivo nessa tua tatuagem. Entrego, glória a Deus. Confio,
glória a Deus. Aceito as coisas, as dificuldades, glória a Deus. Agradeço. Mas se eu pudesse botar mais uma palavra, que eu acho que é a palavra de Deus para mim, para vocês e para a Ponte, hoje é: faça alguma coisa. Para não ficar, faça alguma coisa, uma palavra, só botar ajo. Ajo é bom? De agir? Não sei, eu sou péssimo para essas coisas. Entrego, confio, aceito, agradeço, me movimento, sei lá. Depois alguém poético vai botar uma palavra bonita para a Tatiana tatuar no braço dela. Mas é porque se a gente não fizer nada, dá a impressão de que a gente vai ficar muito passivo. Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço, tudo sentadinho na cadeira confortável da Ponte Reformada. E Deus quer que a gente faça feito aquele paralítico e os amigos, como aquela mulher do fluxo de sangue, como Mateus, que levantou e foi. Deus quer que a gente faça alguma coisa. Em abril desse ano, eu tomei um dos maiores sustos da minha vida. Eu estava saindo para jantar com uma das minhas melhores amigas, um casal de amigos meus. E isso era sexta-feira, de 3 da tarde. A gente ia jantar de noite. E por coincidência, essa melhor amiga minha é médica, é a médica da família. Digo, conhece, Lilian, esposa de Carlito. E Paula estava precisando fazer uns exames, Paula estava ótima. Ótima, Paula é minha esposa, ótima, bem demais, treinou a semana inteira. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem, tudo certo, nada errado, nenhum sintoma ruim, não passava mal, não estava nada. E aí, de 3 horas da tarde, Paula foi buscar um hemograma, simples, um hemograma. E chegou o resultado, Paula mandou para Lília, que a gente ia se encontrar de noite. Aí Lília me liga, eu estava no trabalho, Lília me liga: Silvan, nós não vamos jantar hoje. Você vai sair do seu trabalho, vai pegar sua mulher em casa, vai se encontrar comigo no hospital. Vocês vão se internar agora. Paula está com uma doença grave. Ela já sabia o que era, não me disse no telefone, mas eu já sabia que era uma doença grave. E a gente chegou sexta de noite nesse hospital, e quando chegou lá, que a gente já estava no hospital, ela disse: olha, provavelmente Paula está com uma leucemia. Amanhã vai vir um outro exame, que é um mielograma, para confirmar, mas com esses exames eu já sei que é alguma coisa nessa área. Passamos a madrugada desse jeito, no outro dia de manhã, 8 horas da manhã, tinha um médico lá, fez o mielograma, constatou a leucemia. Glória a Deus, está tudo certo. Paula está no tratamento, está na quimioterapia, mas ela vai ser curada em nome de Jesus. Está tudo bem com a gente. Em dezembro vai terminar essa quimioterapia dela, a gente vai passar o Natal glorificando a Deus. Mas passamos 40 dias na UTI, 36 dias, para falar a verdade, na UTI, e depois disso, quimioterapia, ciclos de 30 dias de quimioterapia. Não foi fácil para Paula, para a nossa família. Sendo que quando chega uma notícia dessa, a gente ora por cura. Nós cremos nisso aqui. Quando chega, Digo acabou de falar aqui, quando falou da homenagem para essa senhora que a cozinha no nome dela, e ela também está com câncer. A gente crê e a gente ora por isso. Então, obviamente, que eu não dormi na madrugada do diagnóstico de Paula, orando para que Deus a cure. E nós estamos crendo nessa cura. Como Deus curou aquele paralítico, como Deus curou a mulher do fluxo de sangue. A questão é, tudo bem, e enquanto essa cura não termina? E se a cura não viesse? Ou não vier? Porque pode ser que demore mais, pode ser que não venha. A gente crê que vai vir. Eu não sei qual é a sua oração. O que é que você está pedindo? Talvez não tenha nada a ver com diagnóstico de saúde. Talvez tenha alguma coisa do seu filho, com o seu negócio. Não sei. Mas a pergunta é, e no por enquanto? E no gerúndio das curas da vida? E no gerúndio dos acontecimentos da vida? O que é que Deus fala comigo e com você? O que é que muda? Qual é a diferença entre a gente que está aqui reunido na igreja adorando ao Senhor Jesus, das pessoas que não creem nele? É porque a gente ouve a voz do alto dizendo assim: filho, coragem, tenha bom ânimo. Eu não conheço você, mas eu sei que eu não sou um charlatão manipulador. Se eu disser a você que essa é a vontade de Deus para você, essa é a palavra de Deus para você hoje. Eu acredito que eu vim pregar para alguém que precisa de fé. E você está no lugar certo para ouvir a palavra de Deus e ter fé. Creia que Deus quer abençoar você. Eu acredito que eu vim pregar para alguém que talvez tenha fé, mas precise de ânimo. Esteja desanimado, desanimada. Então tenha bom ânimo. Você não está sozinho. A sua igreja está com você e Deus está com você.
Eu acredito que eu vim pregar para alguém que precisa de coragem e está ouvindo Deus dizendo: ser valente. Seja o que for, faça alguma coisa. Feche seu olho só por um pouquinho, depois você abre. Faça alguma coisa que o Espírito Santo vai dizer a você para fazer. Eu não sei o que é que você vai fazer, mas o Espírito Santo vai lhe direcionar para fazer alguma coisa. De repente, é um telefonema que você tem que dar quando terminar o culto. De repente, é alguém que você precisa pedir perdão. De repente, é alguém que você precisa perdoar, mesmo que não tenha lhe pedido perdão. Mas o Espírito Santo pode aquecer seu coração e dizer: agora perdoe. De repente, o Espírito Santo está dizendo para você: acabe esse namoro. Ou de repente, o Espírito Santo está dizendo para você: peça aquela pessoa em namoro. Seja como for, haja, se movimente, faça alguma coisa com fé, com ânimo, com coragem e com ação. Amém? Olha para cá que eu vou terminar agora. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, pensando numa palavra para o seu coração, uma palavra que viesse para o meu coração também, eu vou sair daqui e vou lá na minha igreja pregar esta palavra também para a minha igreja hoje. Mas aqui é diferente. Eu disse: Deus, que privilégio eu vou ter de estar no aniversário da Ponte, de gente que eu amo tanto, uma igreja que eu admiro tanto. Estava doido para botar essa camisa, tem uma semana que ela está pronta. Estava doido para vestir ela aqui. Eu trouxe de presente para Dico, para Bruninho, para Gui, para Val, para Igor, para todo mundo. E eu disse: mas eu quero abençoar a igreja, e não só os membros da igreja. Eu preguei para vocês individualmente, mas eu quero poder estar aqui nos aniversários de 20, 30, 40 anos da Ponte, celebrando com vocês. Eu estava ano passado lá no teatro, quando vocês celebraram aquela grande festa dos 10 anos. Porque essa igreja que vocês fazem parte, ela é uma igreja cheia de fé. Ela é uma igreja cheia de coragem desde o primeiro dia. Eu não estava nessa foto, mas no segundo ou no terceiro culto, lá no Estúdio Clica, eu estava lá. E desde o começo, essa é uma igreja disruptiva. Desde o começo é uma igreja que nasce com coragem, que nasce com atitude. Uma igreja que não espera, uma igreja que faz alguma coisa. E a minha oração é para que a Ponte, aqui e aonde ela estiver espalhada, siga servindo a Deus assim, cheia de fé e cheia de coragem, semeando reconciliação. Ei, Ponte, Digo, Bruninho, todos os outros pastores e líderes, continuem sendo valentes, se animem, porque Deus está com vocês. Amém? Deixa eu fazer a última oração e a gente termina. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, obrigado pelo privilégio de pregar aqui nesse lugar que eu gosto tanto, que eu amo tanto. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és um Deus que nos cura. Obrigado porque tu és um Deus que está conosco, ainda que venha um diagnóstico ruim, ainda que a notícia do negócio não seja boa, ainda que o relacionamento não esteja bem, o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos dado coragem e ânimo para atravessar a dificuldade da vida. E eu oro agora por homens e mulheres que estão aqui, que estão precisando dessa porção de fé. Fé, dom teu. Derrama fé nessa igreja agora à tarde. E aqueles que têm fé e precisam de coragem, derrama coragem agora à tarde. E aqueles que têm fé e têm coragem e só precisam de uma iniciativa, que seja hoje, Senhor. Que seja hoje o dia que eles vão se levantar para tomar uma atitude. Que seja hoje o dia que eles vão se levantar para fazer alguma coisa, para sair da passividade e ver o que o Senhor vai fazer neles e através deles. Essa é a minha oração e essa é a minha palavra profética para essa igreja. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.